Boa noite a todos! Sejam bem-vindos a mais uma live do Papo de Amigos. Com a permissão do Mestre Jesus, da equipe espiritual Paz e Luz, que daremos início a mais uma live do Papo de Amigos. Hoje, contando com a presença de um super convidado, o Ari Catuta. Ele que é mineiro, lá da cidade de Frutal. É espírita de berço, trabalhador na Casa Espírita Castro Siqueira Campos há mais de 20 anos. Tem alguns projetos, ele apresenta algumas lives como Experiências Espirituais pelo YouTube, um programa maravilhoso junto com a irmã Tereza. E conseguimos hoje conciliar a nossa agenda com a dele, e ele estará aqui com a gente com o tema Ser ou Não Ser Religioso. Um tema bem amplo que nos traz várias reflexões, vários entendimentos. Então, como sempre, é muito importante a opinião, a participação de todos aqui na nossa live. Lembrando que depois que termina a live aqui no Instagram, a gente disponibiliza ela no nosso canal no YouTube, que é o www.youtube.com/Papo de Amigos 10. Lá tem todas as nossas lives. Você pode comentar, você pode mandar críticas, sugestões, compartilhar as nossas lives, se inscrever no nosso canal, o que é muito importante. Eu já vou dando uma boa noite a todos que aqui estão com a gente, meu amigo Edu, que vai participar com a live hoje, o Pedro. Boa noite, Pedrão. Um abraço, o Edelso, meu amigo Edelso. Forte abraço, doutor Helder, tá aqui, a Gi também. Forte abraço, doutor, para você, tá sempre participando com a gente aqui. Estará em breve novamente como nosso convidado aqui na live. Eu vou adicionar já o meu amigo para a gente já ir adiantando e, claro, adicionar o nosso convidado, o Ari, para a gente bater aquele papo sobre o assunto, ser ou não ser religioso. Então, é um tema polêmico, às vezes, dependendo do entendimento das pessoas, né? Mas aqui a gente trouxe um convidado especial, o Ari, uma pessoa experiente, um espírita de berço, que vai aqui bater esse papo com a gente para a gente discutir, trocar uma ideia sobre o assunto. E eu vou dar boa noite aqui, é claro, para o meu amigo Eduardo, Luiz Eduardo. Boa noite, meu querido, seja bem-vindo a mais uma live. Boa noite, Rômulo, a você, a todos os amigos que estão com a gente na noite de hoje, né? Já o Pena está entrando, o Ari, e que realmente possamos ser uma noite agradável, um bom papo e vários esclarecimentos, que é o mais importante, e aumentar cada vez mais o nosso conhecimento. Muito boa noite. Exatamente, a gente também pede, né, para as pessoas, nossos amigos aqui que já estão online, estão entrando aqui, para fazer a participação na live, mandar pergunta, dar a sua opinião, né? É muito importante a opinião das pessoas também aqui com a gente, para mostrar o ponto de vista, de acordo com a sua religião. Lembrando que a gente sempre bate um papo, ninguém aqui é dono da verdade, então a gente tem sempre as opiniões, a gente adora as opiniões, escutar as opiniões, debater, bater um papo aqui sobre as opiniões diferentes, até mesmo quando concorda, quando não concorda. É um bate-papo entre amigos. E falando em amigos, olha quem está aqui, o Pena. Boa noite, Pena. Um forte abraço, meu querido. Seja bem-vindo a mais uma live do Papo de Amigos. Grande abraço, boa noite para quem é da noite e bom dia para quem é do dia, né? Uma boa noite, Luizinho. Boa noite, Romulo. Estão me ouvindo bem? Perfeito, Peninha. Perfeito. Olha, rapaz, falar que você está difícil entrar com o meu celular, não consigo. Tem que ver o que está acontecendo. Mas beleza, um grande abraço aí. Prazer enorme estar falando com todos vocês novamente. Mais uma noite com Papo de Amigos. Vamos aí pedindo para a espiritualidade superior aí iluminar o nosso amigo Ari e a todos que estão aqui conosco agora, né? Vamos mais uma live. Ô, Pena, eu não sei se pro Eduardo também, mas tá dando eco. Eu não sei se alguém tá replicando a live, se é você. Não sei, vamos ver aqui. Eu tô escutando. Peraí, já sei. Parou, né? Pronto. Resolvido o problema. Que entrou Resolvido. no computador. Mandar um agora. abração aqui pro meu amigo Wagner também, tá mandando boa noite. E o nosso convidado, Pena Edu, já está aqui online com a gente, o Ari. A gente tentou já trazer ele, já faz tempo que eu estava tentando trazer o Ari aqui na nossa live. Eu sei que ele tem muitos compromissos. Agradecer a irmã Tereza, que apresenta o programa Experiências Espirituais, um programa maravilhoso ao qual
eu já recebi o convite, participei pelo YouTube. É um projeto dele com a irmã Tereza. Eu pedi para a irmã Tereza, irmã, dá um apoio, vê se consegue para a gente trazer o Ari na nossa live. E eu consegui, graças a Deus, ela aceitou o nosso convite. Eu vou adicionar ele aqui já para a gente apresentar ele, para a gente iniciar a live, tá bom? Então eu passo a palavra aí, ó. Lembrando, Luiz e Pena, vai falando para os nossos ouvintes, que, né, que terminando a live aqui no nosso Instagram, já tem lá no canal no YouTube, que é o www.papo de amigos 10, tem todas as lives nossas disponível para o pessoal curtir, compartilhar com os amigos. Às vezes não deu, chegou atrasado, estava no serviço, perdeu a live, está lá no nosso canal. Ninguém fica sem assistir, o que é muito importante. Lembrando que hoje nós queremos, claro, como sempre, a grande participação de todos aqui na nossa live. E o nosso convidado já está aqui online. Boa noite, Ari. Seja bem-vindo à nossa live do Papo de Amigos. É uma gratidão imensa receber você aqui na nossa live. Como eu estava dizendo, estava tentando te trazer já na live há muito tempo, até que a Tereza intermediou o nosso contato. Eu sempre assisto as suas lives, o seu projeto que você tem. Então, para mim, é uma alegria muito grande estar aqui, trazer você. E com o tema, né, Ari? Ser ou não ser religioso. Então, eu vou passar a palavra para você. Gratidão de coração por você ter aceito estar aqui com a gente na live do Papo de Amigos. Boa noite, Rômulo, Luiz Eduardo, Pena. Acompanho vocês aí quando eu posso, sempre estou aprendendo, né? Cada live aí que vocês estão sempre atuando, e isso nos deixa muito felizes, né? A doutrina, ou seja, os assuntos aí que discorrem. Quero agradecer, é evidente, eu saí do tratamento agora, não estava no estudo, e vim correndo para a gente participar. Terça-feira é o dia do nosso tratamento, então fica mais corrido, mas estamos aqui mais uma vez, agradecendo realmente por essa oportunidade de poder aqui conhecer novos amigos, né? E estarmos em mais uma live divulgando a nossa doutrina, os nossos pensamentos, né? E debatendo, como sempre. É muito importante, né? Como você disse, né, Ari? A gente forma uma corrente do bem, uma corrente de amor. A doutrina espírita é muito importante para a gente nas nossas vidas. As lives, né, que apareceram durante a grande maioria, durante a pandemia, trouxe uma amplitude para a gente. Nós conseguimos fazer novos amigos, né? Você é um amigo que a gente conheceu através da live. Eu fui convidado a participar do programa que vocês fazem no YouTube, um programa maravilhoso das experiências espirituais. Você estava viajando na ocasião, não pôde participar, participou a irmã Tereza, que também é outra pessoa maravilhosa, você sempre está fazendo live com ela. Foi como eu disse, eu queria um dia trazer você e a Tereza juntos aqui para a gente fazer uma linda live, todo mundo junto aqui. Então, hoje, um tema, né, Ari e Eduardo e Pena, ser ou não ser religioso, né? É como a gente disse, às vezes causa um pouco de polêmica, um pouco de discordância, mas como a gente deixa bem claro esses nossos nobres amigos, iluminados amigos, que sempre estão aqui todas as terças-feiras, é um bate-papo entre amigos, é uma troca de experiência e de aprendizado sempre. Eu vou passar a palavra para o Luiz e para o Pena para conversar um pouquinho com o nosso convidado e a gente dá início aí na live. Luiz e Pena. Ô, Ari, boa noite, que prazer, cara, assim, de verdade, as palavras do Romo, acho que fala tudo de você, né? E se você falou que vai aprender, então eu cheguei agora, eu quero aprender cada vez mais com você, com todo mundo que participa, né? Com todos os nossos amigos, e eu acho que o seu nome deve estar errado aí, pelo que o Romo falou, não é Ari Catuta, é Batuta. Batuta é um cara legal, um cara bacana, um cara que nem se diz na gíria de hoje, um cara da hora, né? Opa! E nessa hora a gente vai passar uma hora agradável com você, aprendendo os conhecimentos cada vez mais. E tem uma frase que eu separei hoje para a gente começar isso, ó. Neste mundo tereis aflição, mas que tenhamos muita fé. E que possamos, na noite de hoje, fazer uma linda live, que possamos passar para os nossos amigos convidados, que estão ligados com a gente, que a gente possa passar realmente uma palavra de amor, de carinho, de gratidão a todos, né? Nesse mundo tão difícil que a gente está vivendo. Acho que essa solidariedade de uma palavra e que seja todos mundos abraçados nesse instante,
Eu tenho certeza que você vai explanar, nós vamos debater com o maior carinho, cada um vai aprender um pouquinho, que no final da aula a gente possa ter o diploma do aprendizado. Muito obrigado pela presença sua. Boa noite a você mais uma vez. Ari, grande prazer tê-los aqui conosco. É uma grande honra. Você falou aí do vai aprender nada. Nós que estamos aprendendo. E eu vou pegar o gancho do Luiz Eduardo. O Luiz Eduardo já trocou seu nome, eu vou trocar de novo, tá? Vai chamar Ari Shakespeare. Porque aqui é ser ou não ser? Eis a questão. Exatamente. Boa, Pé. Gostei. Muita luz para você, bastante luz aí para você explanar aí, com certeza vai ser uma ótima noite. Obrigado, gratidão. Vamos apresentar então, porque tem algumas pessoas que não me conhecem. E realmente, nós começamos esse trabalho de live com o Davi, no início da pandemia, 2020, 2000 e alguma coisa, e estavam iniciando essas ferramentas, né? O Instagram ainda não estava 100%, você conseguia só 2 pessoas, e abrindo outras ferramentas, e ele sempre testando, e nunca foi meu intuito estar em live, né? Trabalhar em câmera, principalmente do jeito que as coisas se tornaram. Mas nós espíritas nunca paramos, né? Sempre somos chamados para trabalhar. Não só espíritas, mas eu acho que todos os religiosos, ou todos que trabalham dentro do cristianismo, do nosso mestre, sempre é chamado a todos os instantes. E a gente não pode furtar e querer fugir, às vezes, de alguns compromissos. Na câmera, eu não era muito bom, nunca fui. Eu trabalhava mais dentro do nossa casa espírita, fazendo de tudo um pouco, né? Sempre trabalhando ali como formiguinha. Então eu venho de um berço, né? Eu estou em Frutal, Minas, Triângulo Mineiro, né? Estamos próximo a Uberaba, Uberlândia aqui. Temos uma referência de Chico, muito presente nas casas espíritas aqui da região. Mas não só nessa questão do Chico, temos muitos centros espíritas. Então, Minas também é muito evidenciado, né, no trabalho kardecista, no trabalho do espiritismo. E eu vim de Jabuticabal, que é próximo de Ribeirão Preto. A família da minha mãe é de São Carlos, e a família da minha mãe, o meu avô, ele desencarnou muito novo, com 45 anos, mas ele era chefe da estação ferroviária de São Carlos. Então, ele já carregava em 1940 lá, ele já estava com o evangelho debaixo do braço. E ele conheceu minha avó, chamada Olga, que tinha fenômenos como médium, e ali eles desempenharam um segmento onde meu pai, casando-se com a minha mãe, também se tornou espírita. Então vem assim, de um berço espírita bem raiz, bem tradicional. Então, com 13, 14 anos, nada me deixava fascinado. Eu já assistia os fenômenos, já tinha o conhecimento. E aquela época, né, vamos falar anos 80, né, dos anos 80, alguma coisa, com 15 e poucos anos eu tinha, os trabalhos, alguns trabalhos espíritas eram feitos mais em residências, em barracões, né, ali mais fechados, um pouco mais separados do centro espírita. Tinha poucos centros, né, e os que tinham funcionavam bem, tudo, mas muitos trabalhadores do espiritismo trabalhavam mais fechado em alguns grupos. Então eu sempre observava isso e via muito isso. Inclusive, tive amigos quando eu estive em Frutal com 20 e poucos anos, eu ingressei realmente com a doutrina, e os meus amigos, eles tinham uma reunião fechada, fora do centro. E numa dessas reuniões eu tinha alguns fenômenos mediúnicos, né? Inclusive de sono, né? Não dormia, desdobrava muito, todos os processos. Falei, olha, meu filho, para você ver a seriedade, né? Você vai estudar, vai caminhar na caridade, vai aprender o que é o amor, tudo, para depois você saber o que é mediunidade, para depois você desempenhar esses fenômenos que muitas vezes você se considera que está te atrapalhando a tua vida, que está desnorteando, está desviando alguns fatores que está te deixando, né? Eu me achava completamente que eu tinha TDAH,
né, autista, que eu não conseguia fixar, eu tinha um problema que quando não me interessava, eu desviava completamente. Eu tenho esse mecanismo, desviava completamente meu pensamento. E assim segui, né? Vim caminhando, ingressei num centro espírita chamado Centro Espírita Cássio Siqueira Campos, e ali foi a referência para mim de estudos, né? De disciplina e de um trabalho interessante que estou até hoje, né? Nesse trilho dessa casa, inclusive vim de lá, onde eu aprendi muito. Então, eu coloquei esse tema exatamente porque eu assisto muito podcast, não sei se vocês também assistem. Isso aqui também não deixa de ser um podcast também, né? A live não deixa de ser porque é um bate-papo. Estamos trazendo assuntos, você traz convidados, não deixa de ser. Mas existem os profissionais, né? Todo mecanizado. Então, eu vejo muitos evangélicos, pastores, né? Padres, estão divulgando muito a Bíblia, se Jesus vai vir, né, sobre a fé, sobre todo esse povo. E no nosso tratamento, nós já visualizamos essa necessidade das pessoas quererem saber se realmente elas devem ou não ser cristão, ser religiosas, né? Uma coisa é a religião, outra coisa é você praticar a religiosidade, ir na instituição, ir ao culto, ter uma rotina direcionada. E outra coisa é você vivenciar o Evangelho, que é completamente diferente. Então, quando eu faço a explanação no centro, eu falo, olha, você vem aqui como uma farmácia. Ou seja, estou com dor de barriga, vou lá no centro, tomo um passe, abro uma caixinha, escuto um negocinho, melhorou minha dor de barriga, vou embora para casa. É esse o propósito de ser religioso, esse é o propósito do que você programa para a tua vida, que você quer para a tua vida, então você vai ficar sempre tomando medicamento como você vai na farmácia. Porque se você não tiver conhecimento do cristianismo, da religiosidade, do que é vivenciar, você vai sempre ter que abrir a gaveta para buscar um remédio para a sua dor de cabeça, para a sua angústia, para o seu desespero, para as suas aflições, como o Luiz abriu, né, as aflições atuais, aflições do nosso passado, recalques das nossas famílias. Quer dizer, é um leque de problemas e da crise existencial que nós estamos vivendo no século XXI. Nós chegamos no nível da psique, né, que todos entram nesse assunto, não sou psicólogo, mas a gente vê completamente a alienação dos jovens, a alienação dos mais velhos também, de ter, mas ao mesmo tempo não saber por que tem e do que quer da sua vida. Então, essa programação, dessa falta que tem, do excesso que nós recebemos, né? Porque nós recebemos excesso de informações. Queremos saber como está o Japão agora, é só acessar a internet. Nós temos tudo nas nossas mãos. Quer dizer, é muito rápido, está muito rápido, evidenciado muito rápido. Só que a religiosidade não está nessa evolução tão rápida como as informações que nós absorvemos, as informações graves que nos atordoam. Exemplos, invasão nas escolas. Exemplo, divergências políticas excessivas pelo ódio, independente de lados. Cria-se completamente uma divergência. Não existe uma união. E o fator maior, que as informações negativas são sempre mais as evidenciadas. E as boas não. Quer dizer, se eu posto no meu Instagram uma mensagem, seja evangélica, de Cristo, qualquer coisa que seja, eu tenho like lá, tenho pessoas que vão 10, 8. Mas se eu coloco uma polêmica ali, meu irmão, Pronto. É 180 visualizações e no mínimo 40 vão dar um toquinho lá para falar, olha o que você está falando, olha o que você está postando. Quer dizer, os juízes vêm. E mais de 20 vai compartilhar. Com certeza. Vai mandar para frente. Vai mandar para frente. Então nós estamos numa condição de que, outro exemplo, quando um líder espiritual, que eu falo nas minhas explanações, que eu não acredito em líder espiritual, o único líder foi Jesus, o resto foram todos irmãos que vieram trazer a sua luz, né, vieram trazer como Chico, como Divaldo, como Madre Teresa, né, como alguns papas, não interessa, são representantes do alto,
mas não lideranças da pureza. São falíveis. E nós depositamos toda aquela nossa fé, todo aquele conhecimento, e aí depois nós pegamos a religião e jogamos no saco e falamos assim, por isso que não dá para confiar em religioso. Quer dizer, não é isso. Né? A doutrina está lá, fenômenos, Cristo trouxe e está evidenciado. E ainda até hoje nós temos um problema maior ainda, Luiz, Rômulo, né? E Pena. Nós não conseguimos perdoar Judas. Até hoje, nós caracterizamos Judas como um grande traidor e não perdoamos Judas. E foi uma das primeiras coisas que Jesus fez. Então somos juízes artrós mesmo, aqueles que, veemente, que quando não concordamos, nós vamos até o fundo para polemizar e detonar aquela pessoa. Então nós estamos vivendo essas divergências que o contexto religioso, de amor, parece que fica muito superficial. Só os religiosos falam. Quer dizer, nós estamos sendo terceirizados. Como é terceirizado? Aqui minha família, eu tenho algumas pessoas que não vão ao centro, mas falam assim lá no sofá, reza para mim, que eu estou precisando de um negócio amanhã, me ajuda aí, pelo amor de Deus, já que você vai lá, reza para mim, pelo amor de Deus, mas está lá no sofá. Quer dizer, pode falar, pode me interromper. A gente debateu esse tema que você falou agora várias vezes. Várias e várias vezes. É isso mesmo que acontece. Ô, Ari, você vai no centro? Reza para mim. Eu já falo logo, reza para você, que vai direto com o homem. Né? E outra coisa, já pegando um gancho naquilo que você falou, é uma diferença muito grande entre religião e religiosidade. Religião é a religação do Criador com a criatura. Religiosidade é a criatura fazendo uso de uma certa fé em seu benefício próprio. Pega uma religião e segue. Isso é religiosidade. Agora, muita gente hoje está na zona de conforto ali. Poucas pessoas querem pôr a mão na massa. Poucas pessoas querem trabalhar. Poucas pessoas querem melhorar. Poucas pessoas querem mudar dentro de si. Aí fica muito difícil. E é por isso que esse canal... E a gente fala muito, e ninguém reclamou até hoje, né, Rômulo, Luiz? Não. Ninguém reclamou que a gente é repetitivo. Porque a gente bate muito nessa tecla. Quer mudar? Mude você primeiro. Entendeu? Mas prossiga, Ari. Não sei se os nossos amigos querem falar alguma coisa aí. Edu, você quer fazer algum apontamento antes do Ari continuar? Eu prefiro que ele continue e a gente faz mais pra frente o apontamento. Vamos lá. Pois não, Ari. Eu não quero raciocínio. Pode continuar com o raciocínio. Eu, na verdade, apesar de berço espírita, eu não queria ser espírita. Com 11 anos eu fiz a primeira comunhão, porque meus amigos, tudo era católicos, eu queria ser. Só que eu tinha um problema quando nós mudamos para Frutal. A cidade era muito pequena. Meu pai tinha duas atenuantes perante a Igreja Católica. Ele era maçom e, segundo, ele era espírita, declaradamente. Então, tinha um problema muito sério do filho dele ter que fazer a primeira comunhão. Quer dizer, o negócio pegou. Mas ele não me proibiu. Aos 11 anos, seguindo os amigos, tinha aquela coisa, né, ainda muito preconceituosa em relação ao espiritismo. Enfim, fiz. Mas o primeiro embate meu, com 11 anos, foi na hora de chegar com o padre, e eu tinha que falar ali, comungar os meus pecados. E eu falei para ele, olha, o que é pecado para mim? O que eu preciso falar? Porque eu não sei o que é o pecado. O que eu fiz de errado? Eu minto para minha mãe. Subo na casa, ando a casa inteirinha. Faço isso, não. Então você vai rezar 10 Pai Nosso, 10 Ave Maria. Aí eu tô livre, posso começar de novo. Não, você não vai fazer de novo, meu filho. Não, mas eu posso fazer de novo, porque se eu for rezar 10 Ave Marias e 10 Pai Nossos, eu tô quente. Posso cometer outros erros também, com 11 anos. Ele falou, meu filho, para por aqui. Vamos parar por aqui. Reza os 10 e os 10 que estou falando e vamos lá. Quer dizer, automaticamente eu já me desiludi com um limite, um limitador de algumas... E não estou criticando a Igreja Católica de forma alguma. Tem padres amigos meus que nós fazemos
culto ecumênico aqui na APAC, que é na área presidiária. Então nós vamos, vai um evangélico, vai um espírita, vai um padre, e nós nos damos muito bem. Não estou fazendo uma crítica, eu estou fazendo uma colocação de uma vivência minha em relação ao que eu estava vivendo na época. Somente isso, né? Nada em relação à igreja, porque tem admiração, enfim. E isso me trouxe, o Espiritismo me trouxe o quê? Quando eu escutei uma primeira palestra de um ex-delegado aposentado de Jales, Dr. Luiz, ele falou assim: fé é quando você tem constatação. Aí eu falei, constatar, acreditar naquilo que aconteceu, do que você quer, pensa, mesmo assim ficou muito... Né? Eu falei, o que é? O que é constatar? Quer dizer, para mim ser espírito, eu tenho que ver o espírito, então. Para mim ser espírita, eu tenho que comunicar, sendo que eu tenho que saber que aquilo lá é verídico, é verdade, o espírito é verdadeiro, é realmente isso mesmo, essa comunicabilidade. Então eu preciso saber o que é isso. E aí, enfim, eu tive a comprovação quando eu participei das reuniões mediúnicas, aí eu constatei, eu tive a constatação, que é a fé que ele falou, de que aquilo era verdade, que eu não estava sendo iludido, que eu estava com pessoas sérias e que eu tive a concepção de ser sério em relação à situação, aos fenômenos, aos estudos, a compreensão do que a doutrina estava proporcionando e proporcionou na minha vida. E a partir desse momento, eu comecei a ter experiências espirituais muito boas, excelentes, que me trouxe muito acalento no meu coração, para que eu pudesse compreender que a humildade e que eu tinha que transformar isso que eu recebi e abrir os braços e trazer aqueles que precisavam passar pelo que eu passei e que estavam numa situação muito pior que a minha. Então aí eu compreendi que essa constatação de fé é você praticar o evangelho, de alguma forma, mas não dentro da casa espírita. É fora, é muito fora. Tanto é que eu chamei um grupo no nosso trabalho aqui, falei, gente, vamos refazer de novo um trabalho de um grupo de trabalhadores de passistas, e nós tem 5 casas aqui, 3 com pacientes com problema de Alzheimer, mais 2 problemas de saúde, eles não podem ir ao centro, 2 são evangélicos, são católicos, 2 famílias católicas, mas estão pedindo para a gente ir lá fazer o culto e aplicar o passe. Topas? Topa. E aí passamos semanalmente, aí de 10 passou para 20 casas, de 20 casas passando para o hospital, e o negócio começou a tomar uma proporção muito alta. Por quê? Nós éramos um grupo que estavam saindo da casa espírita e ir em direção ao infortúnio oculto, que são os lares que estão lá precisando, e não tinha essa ferramenta das lives e do centro transmitir via direta para o acamado, não tinha isso. Então a gente, vamos calçar o sapato e vamos aplicar o passe e fazer o culto. Isso é uma escola. É uma escola. Aí o pessoal falou assim, Ari, eu estou assustado porque eu não estou doando nada, eu só aprendo, cara. Eu entro em cada casa, cada passe, cada família, cada culto que eu faço, eu trago uma nova experiência para a minha vida de simplicidade, de amor para com o próximo. Eu estou aprendendo. Mas aí eu falei, esse é o sentido da caridade. Exatamente. Esse é o sentido de você abrir o seu coração e vivenciar o seu próximo. E não ficar parado no tempo, questionando e pesquisando, polemizando, procurando notícias ruins, absolvendo informações desnecessárias que vai trazer só mal-estar para o nosso espírito, para o nosso pensamento, para a nossa vida. E outra coisa, então, enfim, chegando nesse ponto, aprendi. Vamos dar aula no tratamento. Então, nós temos um tratamento espiritual dividido em salas, né? Sala de desobsessão, nós damos aula, tem a sala mediúnica, temos a sala de família, temos a sala de vícios, tudo subdivididas, começa o tratamento com a triagem um dia anterior, e as pessoas recebem as fichas e ali são distribuídas. Eles não participam da mediúnica, apenas das aulas. E durante esse processo, é simultaneamente feito o tratamento. E nas aulas de família, eu pedi, falei, olha, vamos trabalhar na família esta questão da base religiosa.
vamos abrir o campo para que os nossos jovens possam ter uma abertura melhor dentro do nosso lar. Se não começarmos dentro da nossa casa, não tem como. Não vai ser o centro, não vai ser a igreja, não vai ser os evangelhos que vão mudar a concepção do que nós estamos perguntando, ser ou não ser cristão. Se não começarmos da nossa base, da nossa escola, fica impossível. Fica impossível. Todos aqueles que fazem a oração e contemplam esse religar com Deus, com o alto, você já começa a abrir o leque para que a criança comece a perceber que existe algo mais. Que ela pode contar com, além dos pais, com o alto. Existe essa ligação. E a partir daí você vai concebendo um tempo para que ela possa aprender e compreender. Porque depois, com 20 e poucos anos, só na pancada, vamos assim, bem nuda, só na pancada, só na dor, só no desespero. Passou a fase do né? Então eu faço uma pirâmide, eu fiz com eles, eu faço uma pirâmide. O que é mais importante para você? Está aqui, trabalho, porque, segundo, o trabalho eu sustento a minha família, dou conforto, depois o trabalho, a família, depois o lazer, o resto vem aqui embaixo. Aí vamos inverter. Quando você está com uma enfermidade muito grave na sua família, o trabalho é o primeiro que você coloca? Ou é a fé, ou é Deus, ou todo o alto é colocado no seu devido lugar, em primeiro lugar? Só nesse momento. Quando nós encontramos as nossas famílias com festas, algumas vezes, você vê no geral, né? Não estou generalizando, mas no geral, na base. A festividade traz a bebida, traz algumas coisas. De repente traz um parente seu que está engasgado com você, ou vice-versa, sai uma discussãozinha, sai aquela coisinha, fulano gostava mais de você, meu pai gostava mais disso, não sei o quê, pum. Agora, quando você está na dor e une a família, que eu vivenciei, une toda a família, pela dor, pela situação que está vivendo, parece que quebra o egoísmo, quebra aquele elo, e ali você começa a tentar se aproximar e ver o lado bom de cada um. Mesmo que seja na condição de um pai, de uma mãe, de um filho, de algo que está numa condição complicadora, é onde traz a união da família. Será que nós vamos ter que ficar vivendo sempre pela dor para reunir nós somos nossos entes? Sempre infelizes. Somos infelizes porque somos infelizes e acabou. Nós nascemos para ser infelizes. E é Deus que é o culpado? Ari, posso fazer uma pergunta? Dentro desse cenário que você expôs aí, que é muito bonito mesmo, de ir na casa das pessoas mais necessitadas, que eu acho muito válido, nunca te aconteceu de você perceber que aquela pessoa ela prefere que você venha à casa dela do que ela procurar um auxílio? Ou seja, não. O comodismo tomou conta dela? Alguns casos, sim. Uhum. Esses casos, porque nós temos um tempo. E como é também, que né? você tratou isso daí? Bom, a partir do momento que nós observamos uma melhora e observamos que a família tem alguma abertura para que possa seguir, ou por espiritismo, a gente sugere, fala, olha, nós vamos retirar, no momento, nós temos um tempo, nós não vamos ficar perpetuando, né, nessa condição. Agora vamos deixar de terceirizar, né, que a sua pergunta foi perfeita, e vocês possam ir até lá, fazer um tratamento intercessório por ele. Vocês podem auxiliá-lo indo e trazendo também a água fluidificada, fazer a parte de vocês, né? Pode. Nós tivemos vários e vários casos, exatamente como experiência, e tivemos outros casos também de pessoas, e chegar uma outra pessoa de outra linha e falou, o que é isso aqui? Não, vamos parar, sabe? Não queremos mais. Vamos encerrar por aqui, isso daqui, porque são espíritas e não comungam café dele, com a religião dele e tal. Isso tudo nos traz muito mais humildade e aceitação da condição de cada um. Né? Nos faz até bem como aprendizado.
Mas essa pergunta sua é perfeita, porque nós não perpetuamos um tempo de ficar, vamos, e ali acomoda todo mundo. Aí, e tanto é, sabe quando que eu percebi isso, Pena? Quando as pessoas já punham a cadeira, esperando a gente. Tipo assim, ó, a turminha santa chegou. Não, e até fazia um cafezinho com umas bolachinhas. Vários. Teve um senhor que tinha um dinheiro, falou assim, vou dar o dinheiro para vocês da gasolina. Eu falei, não faça isso. Ô, Pena. Sabe? Então, quer dizer, eles são mineiros. Nós vivenciamos muita coisa. Mineiro é muito receptivo, né? Então, a gente vê tudo isso. Você sabe por quê, Ari? Prossiga, Romulo. A gente vê tudo isso, né? E a hora que o Ari estava explanando, falando sobre isso, eu estava mentalizando, né? O quanto é importante a gente... Eu falo para os meus amigos, né? Independentemente da religião, né? Ari, Pena e Luiz, é muito fácil a gente ser católico dentro da igreja, é muito fácil a gente ser espírita dentro do centro, é muito fácil a gente ser evangélico dentro do culto, né? Mas é a hora que a gente pisa lá na calçada, que a gente passa para a vida em sociedade, é que a gente precisa aplicar tudo aquilo que a gente aprendeu. E a primeira escola da alma, a doutrina espírita nos mostra que é a família, né? Às vezes tem aquele caso, Ari, Pena e Luiz, da pessoa que é religiosa, lá na tua fé, na tua igreja, e quando ela chega dentro de casa, ela não aplica nada daquilo que ela aprendeu sobre o Evangelho, sobre Jesus. Então a gente deixa também esse olhar para os nossos amigos que aqui estão, que a primeira escola sagrada da alma é a família. Nós estamos aqui para os acertos, para os reparos. E a gente escolheu, como o grande Chico fala, né? Ninguém erra de endereço na reencarnação. Nós estamos na família que necessitamos para o nosso avanço espiritual. Nós estamos no melhor trabalho que podemos ter para o nosso aprendizado espiritual. Então, tudo isso faz parte. Quando a gente pergunta, ser ou não ser religioso? Será hoje a juventude, como o Ari disse, está muito difícil prender os jovens, né? É tudo muito rápido. E eles às vezes, de vez de perguntar para uma pessoa mais experiente, tem o pai Google, né? A pessoa vai lá com o celular na mão, um clique na mão, e outra, é a primeira página que aparece. Então ela tem uma dúvida, ela põe lá no Google, e a primeira página que aparece, ela abre e lê. Leu, acabou. Não tem, é aquilo. Agora a gente também está sendo influenciado, não, porque a tecnologia sempre vem para nos auxiliar, o avanço da tecnologia. Mas agora a inteligência artificial, né? Que a gente viu lá o chat, que você faz a pergunta, faz trabalhos para as pessoas. Então, quando a gente fala ser ou não ser religioso, o quanto é importante isso? Será que eu preciso estar dentro de uma instituição? E para as pessoas que têm realmente o problema da locomoção, o problema, às vezes, da idade, o problema, às vezes, do transporte. Então, Ari, parabéns pelo projeto. Isso é muito bonito da tua parte. É uma ideia muito boa, porque quantas pessoas sofrem restrições para ir até os centros? E a gente... às vezes não pensa nessas pessoas. Hoje, claro, a tecnologia nos permite. Hoje aqui a pessoa está lá, acamada ou não, ela pode estar com o celular na palma da mão, está assistindo uma live, está assistindo um podcast, um vídeo no YouTube. E só uma perguntinha, Ari, que eu fiquei curioso quando você não chegou, eu acho que pelo tempo, você não chegou a conhecer o Chico pessoalmente, né? Não, porque na época nós tínhamos eu tinha um professor, eu tenho um professor, sempre foi meu professor, minha referência, chama Leonel Varanda, e o seu pai até fez um tributo, lançou um livro, o pai dele lançou um livro, advogado, viveu muito tempo próximo a ele, e qual que era o nosso pensamento? Porque Frutal, eu até falei, acho que foi na live da Tereza, né, que eu citei, e eu falei sobre Chico também no irmão Gertrudes, eu não sei qual, no Chiquinho. Um dos que eu fiz uma live no domingo sobre Chico, Frutal
perdeu 5 jovens no começo dos anos 80. 5 meninos de 15 a 16 anos. Irmã Gertrudes. Ou seja, foi um acidente de comoção absurda de famílias tradicionais. O jovem, eles estavam no sítio, a 2 quilômetros, e atravessaram a pista, o trevo, e uma carreta pegou de cheio 5 jovens, 2 irmãos e 3 eram amigos, e a família. E quando ficou essa comoção, começou a ir caravanas e pessoas no Chico. Eu não me achava na condição, eu estava tão bem, que eu falei assim, eu não quero ocupar espaço de ficar ali cerceando, apesar de já tem o Museu Chico ali, Uberaba, tudo, né? A gente vai, conhecemos, tivemos tudo, mas eu não tive, não vi necessidade, apesar de ser maravilhoso ter se aproximado de Chico, quem se aproximou. Mas uma das dirigentes aqui na casa, que eu também ajudei muito, né, que é a Nave da Saudade, ela foi fundada exatamente por causa desses jovens, porque a mãe, uma das mães, vai até Chico e ele psicografa os meninos narrando o acidente, que não sentiram nada, que tinha que ser daquela forma, e eles estavam bem numa colônia, e ali, após essas sequências de mensagens que Chico traz para essas mães, para todos os familiares, funda-se um centro do lado do cemitério, um centro próximo ao cemitério, olha que surreal, né? Bem do lado do cemitério, né? O espírita que tiver medo, não vai. Mas ficou do lado do cemitério, e ali chamou-se Nave da Saudade, maravilhoso, e o nome das crianças ficam estampadas no banco, num jardim lindo, servem sopa, a parte assistencial e tudo mais. Mas eu não tive a oportunidade de estar próximo a Chico, apesar de... Ele viria a Frutal, também contei essa história, tinha programação. As más línguas disseram que Chico não veio porque Frutal tinha um peso enorme de violência, de suicídio, e ele sentiu-se muito mal em relação à cidade. Imagina Chico ter essa condição. E, na verdade, desencarnou, e aí você vê a grandiosidade de um ser. Nós tínhamos aqui um frei, chamado Frei Gabriel. Ele foi, assim, uma referência de caridade, como frei, veio da Itália, passou por Uberaba e teve em Frutal, e virou uma referência católica até para os espíritas e para não espíritas, todas as religiões. Era um homem maravilhoso, caridoso. E quando Chico iria vir visitar, ele desencarna. Era no mesmo dia. Então Chico falou assim, eu não posso confrontar um momento de dor dos católicos, das pessoas que amam esse senhor, essa maravilha dessa pessoa, para que eu vou tirar, né, essa condição do momento de luto? Seria até uma afronta. Então ele desmarcou e depois não teve mais a oportunidade de vir a Frutal, mas foi a única fato que nós poderíamos ter a chance de ter visto por aqui. Mas Uberaba era muito próximo, então essas pessoas, todos os espíritos aqui mais de idade, mais experientes, tiveram contato muito próximo com Chico. Inclusive, esse centro foi fundado, direcionado ao pai do Leonel, exatamente para que fundasse realmente esse centro, e ali saiu um livro. Inclusive, eu estava trabalhando mediunicamente nessa data, e o pai dele, que já tinha desencarnado, deu a informação que o filho iria escrever um livro sobre a Nave da Saudade. E agora foi lançado. E o John Arley, que viveu 20 e tantos anos, que é de Pedro Leopoldo, viajou 9 horas para nos fazer uma palestra aqui, contando mais e mais histórias e vivências de Chico para nós, né? E aí teve esses fatos aí que são muito recorrentes e importantes para nós. Luiz? Ari, eu vou falar, ouvindo vocês falarem tanto coisas bonitas, e é um aprendizado grande para nós, me remeteu a um tempo atrás, eu, no Obreiros do Bem ainda, pude participar de alguns anos fazendo palestra no albergue noturno aqui de Araraquara, né? E lá você encontra N pessoas de várias religiões, e fui indagado várias vezes, tive a humildade, como falei nas outras lives, de não saber responder, voltar na próxima semana e tirar as dúvidas. Isso eu não tenho porquê, eu faço isso mesmo. Voltando ao que o Ari falou, eu gosto de escrever, a pessoa está falando, estou anotando aqui.
Ele falou em base familiar, ele falou na farmácia do remédio, ele falou na fé constatada, ele falou na dor de cabeça, na melhor abertura. Eu acho que o que acontece para nós que estamos na noite de hoje, e o Ari, né, vou falar de mim que está alguns degraus a mais, Deus o capacitou para a noite de hoje, para essa caminhada que ele está fazendo. E eu acho que o que nós temos que levar da noite de hoje é esse aprendizado de nós, no meu ramo de trabalho, eu trabalho com automóvel, Ari, e quando você vai vender um carro para um cliente, você tem que fazer o quê? Uma prevenção no carro, né? Uma revisão, uma preventiva. E na nossa vida é a mesma coisa. Né? Você vê, você foi na casa das pessoas, tratou há 2 semanas, ele quer que vá 1 mês, 2 meses, 4 meses. A hora que você fala, ó, o senhor tem que ir ao centro para buscar, para melhorar, para se aumentar o teu conhecimento, hoje eu não posso, eu tenho um compromisso, né? E acontece sempre assim. Então, através do meu ramo de trabalho que eu falo para você, essa prevenção nós temos que fazer na nossa vida religiosa também. Porque Deus nos capacita para isso, né? Quando Deus nos capacita para alguma coisa, você tem que abraçar essa situação. Eu falo nosso centro, nós vamos de sexta-feira. Quem que não quer ir para um happy hour, tomar uma cerveja, sair, passear na sexta-feira? Qualquer de nós queremos. Nós doamos o nosso tempo e te falo, Ari, cara, assim, eu falo com amor, que até me emociona. E lá você vê 30, 40, 50, 80, 100 pessoas entrando de uma forma na nossa casa, voltando para casa num ar diferente. Então, tudo que você relatou da sua trajetória, o Pena que eu conheço há muito tempo, o Romulo eu conheci ontem, mas é o irmão que a vida me deu, sabe? A espiritualidade me deu esse irmão aí, e você, o Dr. Helder, todos que vêm na live. Então, cara, eu fico sempre emocionado, eu estou mais aprendendo com vocês do que ensinando alguém, mas acho que a humildade que eu estou usando aqui com vocês é um aprendizado, cara. Tudo que você falou, ó, e você vê que eu não estou falando, não. Você vai falando, eu vou anotando tudo que vocês falam, porque as palavras encaixam em cada situação que eu penso. O Romulo refletiu, eu também refleti, eu mentalizei, e eu sempre falo, Deus nos capacita a todo momento. Depende de nós seguirmos e dar continuidade ao nosso aprendizado. Nós temos a internet, nós temos os centros espíritas, as casas religiosas, nós temos uma live dessa que nem nós estamos fazendo na noite de hoje. Então, todo mundo tem o conhecimento. Por que você não faz? Por que você não segue? De repente é mais fácil. Você falou, reza para mim, faz isso para mim, pega aquilo para mim. Então, você é capacitado para isso. Por que não fazer? Se nós abrirmos, só tem 17 e 18 pessoas na live de hoje, se nós pedimos para eles entrarem aqui e dizer o que está passando, deixou de passar em termos do nosso assunto, pode ter certeza, vamos ficar até amanhã conversando sobre isso. Então eu vou falar de novo, Deus nos capacita sempre. E quando Ele capacita, depende de nós seguirmos com a nossa caminhada. Era mais ou menos isso, Romulo. Eu vou dar um exemplo para você, o que você colocou aí, que são experiências que a gente vê. Eu fui chamado, numa época, a dar o início do curso, o que é o Espiritismo, né? Curso introdutório, que são quase 4 anos até você colocar as pessoas a estarem trabalhando, né, aptas a trabalhar na casa espírita. Né? Aqui na nossa casa é muito sério e tem um estudo sistemático de muito tempo. Né? E esse tempo a gente vai acompanhando para saber como é que a turma vai seguindo. Enfim, eu recebi uma turma de 35, 40 pessoas, 60% jovens. Aí me assustou. Eu falei, como é que eu vou lidar com essa turminha aqui? Não tão jovens, mas jovens. E muita parte mais da curiosidade do centro, de ver a gente trabalhar, de ter aquela... E falar assim, eu quero trabalhar nesse negócio aí com vocês aí, né? Rapaz, vamos ver como é que é. Tá. Aí eu fiz uma abertura, na segunda parte da aula, eu falei, gente, esse grupo, eu falei para ele, esse grupo, evidentemente não vai terminar todo mundo, né, o curso aqui agora, porque é questão de trabalho, de algumas outras atividades. Né? Mas esse grupo, junto, ele vai percorrer todo o curso até o final. Alguns vão para outras casas espíritas, mas vocês vão ver, vocês vão ter uma experiência que, quando vocês começam com esse grupo, já existe uma formação
vibração alinhada, de sintonia dessa turma. Vocês vão se tornar muito amigos, vocês vão estar inteirados dentro do trabalho depois, posteriormente, fora o curso, no trabalho da doutrina mediúnico, ou no passo, algumas atividades da casa, vocês vão estar mais sintonizados. E esse curso vai fazer com que vocês se liguem cada vez mais. Isso é muito importante, porque são experiências que nós tivemos dos outros grupos. Então, compreendam a responsabilidade do curso que vocês estão entrando. E a partir do momento que foi aplicando, chegou uma terceira parte, duas coisas me instigou. Toda vez eu terminava o curso, falei, quem pode fazer a prece? Não sei se já aconteceu com vocês, né? Quem pode fazer a prece? Não, eu não. Eu falei, não, peraí. Por que ninguém quer fazer a prece? Porque vocês espíritas, o mano levantou e falou, vocês espíritas fazem prece muito difícil. E nós estamos com vergonha. Eu falei, É isso mesmo. Falei, agora você me pegou. Eu falei, e a segunda coisa que vocês estão com dificuldade? Aí o outro levantou. Eu gosto de festa. Eu gosto de sair. Eu não tenho muita responsabilidade. E como é que vai ser minha vida com o espiritismo? Que parece que tem muita coisa que não. Eu falei, não. A religião delimita o que você pode, o que você faz e as consequências do que você vai fazer. Então, se você quer ir na festa e não se contaminar, você, pela tua idade, vá na festa. Se você quer assistir ou fazer algumas coisas, Jesus vai... Por isso nós estamos contando a história de Jesus para você. Jesus foi nas prostitutas, Jesus foi em ambientes pesados. E ali ele propagou o seu amor. E voltou são da mesma forma. Você está preparado para isso? Porque independente de você ter a religião ou não, a suscetibilidade de você ter a fraqueza, como o alcoolismo, ter o primeiro engate, e depois ali é o caos total, isso é da sua natureza, não tem como. Mas com a doutrina, com a preparação, você vai saber lidar melhor com essas condições. Você não vai estar proibido de nada. Estude. Dá um passo a mais. Tenta. Se você não quiser, você recua. Ari, eu também já vivi isso que você falou. E olha para você ver como as pessoas, elas querem permanecer na zona de conforto. Eles querem, exatamente. Eles querem fazer alguma coisa, mas eles não querem perder algumas nuances da vida, né? Aí, uma vez eu falei, tive o mesmo problema que você, a mesma coisa. Eu falei para ele, ó, Jesus falou, tudo eu posso, mas nem tudo me convém. O resto fica por sua conta, velho. Não é assim? Então, mas a zona de conforto é muito grande. Ele não quer perder as portas largas da vida. Então, aí é difícil. Eu também já fui jovem, já tomei os goró a mais. Não vou dizer que não, é hipocrisia, todos nós fizemos isso, né? Mas tem uma certa hora que a gente tem que se... vai se debilitando, né? Vai construindo um caráter mais formoso, né? Que a gente escuta muito esse nome, né? Mais formoso. E a gente vai levando a vida com uma certa assim, a transparência melhor, né? Dentro de nós mesmos. Exatamente. Fala vocês agora. Mas sabe, Pena e Ari e Luiz, a gente vê tudo isso quando você fala a zona de conforto, né? É exatamente isso. A gente tem a visão e a gente sabe o porquê. É o apego às coisas materiais, né? Quando a gente vai se espiritualizando, a gente vai se desmaterializando. As coisas do mundo, as coisas materiais, passam a não ter o mesmo valor que a gente dava antigamente. A gente percebe a mudança dentro de nós, que a mudança sempre começa dentro de nós. Muita gente querendo mudar o vizinho, mudar o companheiro, mudar o chefe, mudar até o líder religioso, mas ela esquece do fundamental, que a doutrina espírita nos traz muito claramente, muito claro. A mudança começa dentro de nós. Então, quando a gente se eleva o pensamento, a gente começa a se espiritualizar, a tornar seres como... Nós somos seres espirituais vivendo uma vivência material. E tem gente que inverte esse sentido. Eles acham que é essa vivência material, ponto e ponto. Então, a gente percebe que a gente vai dando menos importância nas coisas materiais.
aqueles locais que a gente gostava de frequentar, não é que a gente deixa de frequentar, é questão de energia, de frequência, de atração. Aquele grupo de amigos que às vezes era tão forte lá atrás, não tem mais a mesma ligação, mas aí parece novas pessoas, novos amigos. Por quê? O pensamento, eu sempre falo aqui nas lives, né? É o maior imã desse planeta. Tudo que a gente pensa, a gente atrai. Então, quando as pessoas elas querem a mudança, mas elas não querem partir delas a mudança. Pode ser do companheiro, do irmão, do pai, da mãe. Por isso que às vezes ela pede que você faça a prece para ela, que você vá lá e coloque o nome dela nas vibrações. Mas é tão simples. Nós temos tudo. A mudança dentro de nós, a fé acesa dentro de nós. Nós temos a doutrina espírita que nos deixa... Nós temos um guia e um modelo a ser seguido, que é nosso Senhor Jesus, nosso divino Mestre Jesus. Então nós temos todas as ferramentas. O que passa a ter é a gente deixar as coisas materiais no seu devido valor. São coisas passageiras. O Espiritismo não é contra você querer uma casa melhor, um carro melhor, um emprego melhor. Mas você, quando você evolui na tua vida, quando você progride, você tem que ter a exata noção de tudo que você tem são empréstimos da espiritualidade. Não é nada teu, não é nada do Ari, não é nada do Pena, não é nada do Rômulo, nem do Luiz. A espiritualidade nos concede esses empréstimos para a gente poder fazer o quê? Compartilhar com os nossos irmãos mais necessitados. Então a visão, ela tem que mudar, sim. Deixar um pouco o materialismo de lado e começar a lidar com as coisas que nos entesouram a alma. Uma leitura edificante, um livro edificante, um vídeo edificante, uma live edificante. É como o Ari falou perfeitamente, e eu vejo isso muito claramente hoje. Se você coloca uma notícia, a nossa publicação da live, quantas curtidas tem? Agora coloca lá, ó, acabou de acontecer um assalto com vítima, assiste o vídeo. Dá 10 vezes, 20 vezes mais acesso à notícia. Mas isso é a questão vibracional, né? Então, a nossa parte como espíritas é o quê? É trazer o conhecimento às pessoas, né? Tentar compartilhar essa minúscula gotícula de conhecimento que a gente tem, que é a doutrina, né? O Consolador prometido, a gente compartilha com as pessoas. Eu falo, viu, Ari, Pena e Luiz, sempre aqui na nossa live a gente tem o privilégio, eu falo que é o privilégio de ter essas pessoas iluminadas que nos acompanham e de outras religiões. Na live passada, nós tivemos o meu amigo Hermes aqui, ele é evangélico, da igreja metodista. Foi uma live maravilhosa. Ele conversou com a gente aqui abertamente, falou de Jesus, falou da fé, de confiar em Deus. Então, assim, é tudo isso que a gente precisa. É ter fé, é seguir firmes, deixar as coisas materiais com seus devidos valores e sempre as coisas espirituais são as mais importantes. Nós somos espíritos eternos. Daqui a gente leva as coisas boas que a gente fez, a nossa evolução nas boas virtudes, né, na nossa conduta moral e intelectual. É para isso que a gente veio aqui, para a gente sempre alcançar um degrauzinho a mais na questão intelectual, moral, nas boas virtudes. Depois a gente vai volta um pouquinho melhor, né? Aprender um pouquinho, porque a gente sabe que não regride. Pode ficar ali, estagnado, mas regredir nunca. Era isso que eu queria falar, nós já estamos com 21 horas, passar a palavra para o Ari também. Ari, quer complementar? Fica à vontade, meu irmão. A pergunta é se realmente tem algum fundamento científico participar de culto religioso. Pega esse livro aqui, ó. Saúde e Espiritualidade. Que é Mauro Ivan Salgado e Gilson Freire. Aqui está todos os dados, um pouco mais defasados, deve ter livros melhores, mas aqui tem dados onde uma equipe de junta médica faz os comparativos da ciência, da medicina, em relação a quem pratica o culto, a quem vai ao culto, e o que traz de benefícios e as vertentes, né? As diferenças
do trabalho, do culto daqueles que vão em relação à sua saúde, seja ela qual for. Autoestima, positividade, quer dizer, para enfrentar essas questões do século XXI, depressão, né? São várias questões aí que tem, essas doenças que estão constantes. O que está no culto, o que está praticando, ele tem como se diz, uma imunidade maior espiritual. E vem até para a sua saúde física. Claro. Então é constatado. Ela é reflexiva. Né? Qual que é o nome a do ciência conseguiu. A ciência conseguiu pegar na mão da espiritualidade. Você pode repetir o nome do livro, Ari, também para a gente anotar? Ou Du, anota aí para depois. Esse livro aqui, ó, Saúde e Espiritualidade, uma nova visão da medicina. Esse livro é maravilhoso. É maravilhoso porque ele traz os pontos, né? Os pontos de até quem tem pressão alta, depressão, suicídio e as taxas daquelas cidades locais e pontos de referência de quem vai ao culto e de quem não pratica o culto. O alcoolismo, essa parte da moçada. E no final eles fazem uma referência aqui de uma mulher, não sei se vocês conhecem, uma doutora Elizabeth Ross, doutora Elizabeth, que lançou um livro um livro mais antigo sobre o medo da morte, né? Roda da Vida, chama. E ela trabalhou toda a sua parte da sua vida com pacientes terminais de 5 anos até 90 anos. E o livro ela traz as experiências, né, dessas pessoas em relação ao medo da morte e a superação do futuro, do que espera, né? Então ela cita no livro uma criança com câncer terminal e pergunta para ela, né, qual que é a perspectiva. Ela simplesmente escreve: nós viemos aqui para cumprir o que nós deveríamos cumprir. Como uma borboleta no casulo. Soltamos o casulo e depois vamos voar plenamente, sem dor, sem angústia, sabe? Olha a espiritualidade dessa criança passando por esse processo com apenas poucos anos. E uma outra, né, para mim isso é religiosidade, isso é religião. É quando uma criança já tem aquele despertar. Os pais desesperados, é narrado por ela, por essa doutora. Os pais desesperados porque a criança de 8 anos tinha apenas 2, 3 meses de sobrevida, estavam arrasados. E ela na palestra, palestrando os pais lá, tudo mais. De repente, a criança estava numa salinha que os pais deixavam, e os pais vieram conversar. E ela sentiu intuitivamente que tinha alguma coisa, porque esse pai estava com um olhar muito fixo a ela, como se tivesse assim: eu quero te perguntar, eu preciso de resposta. Porque aquele que entra na casa espírita, quando está no desespero, é isso. Eu quero a resposta que não me dão. Qual que é o futuro da minha dor? Como é que eu vou extinguir, como é que eu vou estancar? Que não tem médico, não tem remédio, que não passa. Essa dor não passa. Então, ela vai e fala assim: cadê o filho de vocês? Foi estar naquela sala. Ele foi lá, fez um desenho, e através do desenho, a criança desenhou. Ele falou assim: vamos contar para os seus pais? Ela falou: vamos. Falou: olha, vocês estão com problema. Vocês falaram que ela tem, o médico disse que ela tem, ele vai mais tempo. Ele vai 2, talvez 3, talvez 4. Mas é uma enfermidade terminal, né? Só lá em cima que sabe decidir essa situação, né? Mas para 3 meses, você ter um filho mais alguns anos, houve uma felicidade, houve uma comoção e houve uma compreensão de aceitar a condição. E é nesse momento que nós compreendemos quem está no comando. Quando a nossa dor é estancada, ela é tão forte que a gente procura algo mais, ora e tenta achar essa fé e descobrir alguma coisa que possa suprir essa dor. Então, esse é o problema do século XXI. E outra, Luiz Sérgio, que é o espírito, que tem vários livros, escreveu um livro chamado Game Over. Ele já alertou sobre os problemas dos jogos para as crianças, dos jogos. Eu acho que o Fantástico, alguma emissora passou aí, que tem um site
oculto que faz as crianças incendiarem, se automutilarem, em um processo terrível, obsessivo e alienado, perigosíssimo. Então vamos amar os nossos filhos, pelo amor de Deus. Abra essa porta do quarto e conversa diretamente. Para de dar bens materiais e vamos abraçar e falar: eu te amo mais do que tudo nesse mundo. Só tem eu e você aqui. O resto você vai conquistar ainda pela frente. Então a gente quer ficar dando bens materiais, fazendo as coisas, e aí quando nós perdemos o comando em relação aos nossos filhos, nós não conseguimos retornar, porque eles comandaram. Nós não conseguimos colocar uma visão sobre Jesus, porque é um fato histórico para eles. Não é um fato de vivenciar, é um fato histórico, está lá na Bíblia. Isso precisa ser história, gente. Nós temos que ver essa é a concepção. Exatamente. Entendeu? Nós temos que estar na plenitude. Aquilo é passado, aquilo é figurativo. Não. Aí o que acontece? Somos fortes na tecnologia e fracos emocionalmente. Não conseguimos vivenciar com as nossas dores e entramos nesse colapso que nós estamos. E a religião tem que estar presente nos corações de todos. E nós temos que plantar. Nós espíritas temos uma responsabilidade muito maior, porque nós já demos um passo a mais. Nós sabemos do futuro, da nossa eternidade como espíritos. Então nossa responsabilidade é redobrada, porque nós não estamos colocando delimitador em morte. Nós colocamos uma plenitude do futuro. Então essa é a lógica de que nós não vamos abusar do que Deus nos deu. Vamos compartilhar essa saúde para com todos, né? Vamos auxiliar o próximo. Então, está difícil, está muito difícil, mas não impossível. Quer dizer, eu acredito, eu constato na minha fé e cada dia que eu vivencio novos amigos, pessoas maravilhosas, alinhadas aos nossos pensamentos, que nós temos ainda um futuro brilhante, nós temos ainda uma concepção maravilhosa pela frente e Deus vai nos amparar sempre. Nós não estamos sozinhos. É no desespero que nós temos que chamar o nosso mestre, abrir o nosso coração. Ele sabe tudo. Nós é que não sabemos, mas nós devemos colocar para ele. Nós queremos mudar. Demora um pouquinho para chegar a resposta, mas vem. Vem através de um amigo, vem um telefone, alguma coisa chega. Da live. Não desespera. Alguma coisa chega. E sempre chega. Sempre chegará. Acredito que sempre chegará. Essa é a minha mensagem de hoje. Os irmãos, né? Ari, eu vou passar a palavra para a gente encerrar a live para o Luiz, depois para o Pena também. Se você pudesse fazer depois a nossa prece final, aí eu também encerro a live. Pena, Luiz, vamos já liberar o nosso convidado. O Luiz primeiro, que ele é mais velho. Vamos lá. Bom, gente, eu queria muito assim agradecer mais uma vez a oportunidade de estar na live hoje. É uma live sensacional, emocionante, para me falar a verdade. Aumentei cada mais ainda os meus conhecimentos com os meus amigos. Quero agradecer você, Ari, pela sua disponibilidade de horário, a sua explanação simples e objetiva, que é isso que nós precisamos. Tá? A sua fé, ela aumentou mais um pouquinho. Tem mais 3 pessoas aqui do seu lado puxando essa fé aí. Você pode ter certeza. A gente vai mudar o mundo. Nós vamos mudar o mundo? Não sei, mas vamos tentar. Se você tenta, você consegue. Vai juntando os corações, as uniões, a caridade de 2 para 4, para 5, para 10, que o nosso amor aumente cada vez mais para o nosso próximo, essa ajuda, os nossos consulentes que nós gostamos tanto, que nós aprendemos tanto também com eles. E agradecer mais uma vez a Deus, Pai Todo-Poderoso, pela oportunidade de hoje, que nos capacita cada vez mais e conhecer pessoas como você, assim como todos que passaram e vão passar pela live com a gente aqui. E gratidão pela amizade desses companheiros aí. Por isso que o Papo de Amigos está crescendo cada vez mais. E gostaria, antes de fazer a minha palavra final, pedir para os amigos que compartilhassem, né, a live, o Instagram do Rômulo, aí, que a gente possa atingir cada vez mais aí, mais pessoas, que a gente, atingindo mais pessoas, nós vamos já atingir mais corações aí, tá? Meu muito obrigado, uma boa noite, Ari, um prazer. E o Rômulo vai ter que alugar um ônibus, vou ter que ir para Minas Gerais, para Pirassununga, para São Paulo, mas a gente vai. Na fé, cafezinho,
eu tenho fábrica aqui, não vai faltar. Pão de queijo também não, então tá fechado, viu? Partiu O coração aqui então. é grande. Gratidão. Eu tenho certeza disso. Obrigado. Uma boa noite a todos, amigos. Peninha? Ô, Ari, em primeiro lugar, vamos agradecer a sua presença. E você atingiu o objetivo, falando toscamente, na veia. Né? Tem que ser assim. Eu sinto muitas vezes, eu até falo para o Romulo, para o Luiz, que eu sou muito... eu cobro muito as pessoas, até cobro de mim mesmo. Mas hoje em dia, se a gente não cobrar, não vai dar certo. A gente não vai conseguir nenhum objetivo. Né? Ô, Romulo, Romulo e o Luizinho, vocês lembram da mensagem que eu coloquei hoje de manhã? Lembro. Porque eu costumo falar de que nós estamos dentro de uma engrenagem. A engrenagem maior é Deus. E outras engrenagens são as religiões e nós estamos todos inseridos. E tudo está perfeitamente, harmonicamente, né, correlacionado. Hoje de manhã eu mandei uma frase que era a seguinte, coisa que você falou. Existe apenas um canto no universo que você pode ter certeza de se aperfeiçoar, que é dentro de você mesmo. Né? Então, meu amigo, vamos caminhar, vamos aprender, vamos praticar, que só ouvir também não adianta nada. E eu vou ficar com uma frase, outra frase de Jesus, que eu já falei aqui. Seja quente ou seja frio, mas não seja morno que eu te vomito. Exatamente. Grande abraço, viu, Ari? Ari, eu gostaria de te agradecer imensamente. Foi um prazer estar aqui batendo esse papo com você. Você é um cara iluminadíssimo. Eu já te acompanho há muito tempo nas suas lives que você faz. A gente sabe da correria, mas às vezes a gente está lá no serviço, entra um pouquinho, faz uma participação. Depois é que o Luiz ainda e o Pena não escutou o teu exemplo do jogo de tênis lá. Um dia você vai... Que aqui participou da live do Papo de Amigos, é contrato vitalício, você vai ter que voltar outras vezes. Não é só uma participação. Então nós vamos reagendar uma nova live, claro, para você participar aqui. Gratidão, meu irmão, por tudo que você compartilhou, do seu conhecimento, da tua luz, do teu amor, da tua dedicação. A gente consegue sentir a tua energia quando você fala dos trabalhos mediúnicos no centro, dos trabalhos de caridade. A gente sente amor nas tuas palavras. Isso que conforta a gente, né? A gente vê que pessoas do bem, pessoas iluminadas como você, que ainda não desiste do ser humano, a gente não pode desistir do ser humano. Nós sabemos que todos, sem exceção, o nosso objetivo é alcançar a perfeição espiritual. Claro que nós estamos ainda bem longe disso, mas como eu sempre disse, nós temos o guia, o modelo a ser seguido, que é nosso divino Mestre Jesus. Nós temos o Evangelho de Jesus, nós temos a nossa fé, nós temos o nosso Pai Criador, que sabe de tudo, dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos. Ele lê o nosso coração, né? Quando a gente faz uma prece, uma oração, é tão bom quando a gente sente aquele silêncio. O silêncio é a presença de Deus, dizendo para nós que está tudo bem, eles nos ouvem. Então, gratidão. Eu peço a você, se você pode nos fazer a prece final e também abrir a palavra para você encerrar a live. Gratidão. Agradecer a Tereza por ter, através dela que eu te conheci, a nossa irmã Tereza, acho que ela não pôde participar, que também ela é corridiça. Estou tentando trazer ela, viu, Ari? Ajuda eu aí. Então, gratidão por mais essa noite, por mais esse aprendizado. E gratidão, claro, a todos os nossos amigos que aqui estão acompanhando a gente. Pois é, eu estava longe quando você foi lá no nosso programa, rapaz. Infelizmente, não consegui mesmo. Estava fora, mas tenho certeza que foi uma live maravilhosa que depois eu assisti. Eu acompanho vocês, sempre estou entrando na live, sempre estou aí escutando, né, os convidados, é delicioso. E esse trabalho, ele é maravilhoso, irmão, porque vocês deixam um rastro, a gente fala mesmo, é um rastro, a marca, uma assinatura que a espiritualidade confere. Então nós não estamos aqui sozinhos, só com encarnados, nós temos vultos de espíritos em várias condições que estão aproveitando e aprendendo que uma próxima reencarnação vai estar mais evoluído, quem sabe, né?
nos trabalhos das lives aí da doutrina espírita, por isso que nós temos a responsabilidade do que nós falamos, né? Da simplicidade, da humildade. Então, acho que isso é fundamental, que a gente toque o coração por esse âmbito. Jesus nos tocou assim, né? Pela sua profundidade, ele fez com que a humildade, né? Aquele amor singelo, aquela dimensão que era o nosso mestre, que é o nosso mestre Jesus, expande, né? Sobre nós. Então, eu agradeço muito conhecer aí o Luiz, o Pena. Estamos aí junto, quando quiserem, só chamar que a gente não aparece por aí, tá? Gratidão a todos os nossos irmãos. Então, que possamos, nesse momento, fechar os nossos olhos, esse momento de luz, de paz, de muito amor, com a mansuetude no nosso Mestre Jesus, no monte, onde nos ensinou tantas bem-aventuranças, que possamos pacificar o nosso coração, as aflições, as angústias, os momentos que estivemos no dia de hoje, no dia de amanhã. Ele está conosco, nos abençoando, nos encaminhando, trazendo sempre irmãos para nos dar a mão e nos auxiliar, nos levantar. E que possamos também dar a mão e levantar o nosso próximo. Que esta noite, essa live de gratidão, pela espiritualidade nos intuir e trazer as bênçãos. E que a espiritualidade abençoe cada lar de cada um aqui que participou, que vai assistir, trazendo muita paz, muita saúde, muita luz a cada familiar que aqui está representado, por irmãos e irmãs. Que Deus nos abençoe, que assim seja. Que assim seja. Gratidão, Ari, Pena e Luiz. O nosso irmão Sandro aqui mandou uma mensagem aqui, deixa eu ler aqui agora que eu vi. Evolução constante, mesmo que tudo esteja ruim, agradecer e seguir em frente com gratidão. O Sandro é um amigo nosso que está aqui na live. Então, maravilha. A todos vocês, Ari, uma boa noite, Luiz, Pena, aos nossos amigos que aqui estão. Uma semana abençoada, com muita luz, com muito amor, muita proteção e sabedoria. Até terça-feira que vem, na live Papo de Amigos. Fiquem com Deus, uma boa noite. E até a próxima semana. Abraço, meu irmão. Tchau, tchau. Boa noite.